Nesses minutos que nos restam, nós vamos meditar aqui a palavra de Deus. E nós lemos no livro de segundo livro de Reis, capítulo 19, e eu li o final do verso. Para você que é um estudioso da palavra de Deus, é importante acompanhar aquilo, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Para nós trazermos essa história tão interessante, é necessário dizer que Israel havia sofrido uma divisão das 12 tribos, na qual 2 tribos ficaram fazendo parte do reino de Judá, e as 10 tribos se separaram e tornaram e fizeram da sua capital Samaria. E dentro de Judá foram passando vários reis da linhagem de Davi, alguns fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, e alguns reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E nesse período reinou um certo rei chamado Acais. E Acais, que veio a ser o pai de Ezequias, que é o rei aonde nós queremos trabalhar essa temática, ele foi o 12º rei de Judá. Ele reinou 16 anos, teve a sua ascensão e o seu caráter, e a Bíblia diz que Acais, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Veja bem, Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que nós queremos aprender com isso aqui é que dentro dos feitos que Acais fez, ele levantou altar de idolatrias. Segundo o livro de Reis, capítulo 16, verso 10, diz que o rei Acais, ele levantou altar de idolatria. Como se não bastasse isso, o rei Acais, ele também fez uma aliança com a Assíria. E dentro dessa aliança que o rei fez, e nesse tempo reinava na Síria um rei chamado Tiglat-Pileser, ele disse o seguinte para aquele rei: eu sou o seu servo, eu sou o teu filho, livra-me da Síria e também do rei de Israel. Ou seja, ele estava perdendo batalhas para o rei de Israel e para a Síria, e para ele vencer essas batalhas, ele fez uma aliança com a Síria. E essa aliança que ele fez com a Síria não foi uma aliança qualquer, era uma aliança que custava tributos ao reino de Judá. Tudo isso ele fez porque ele não quis fazer aquilo que era bom e agradável ao Senhor. Andou no caminho dos reis de Israel, e a palavra de Deus diz, no verso de número 3 do capítulo 16 de segundo livro de Reis, que até os seus filhos Acais fez passar pelos fogo. Veja bem, até o teu filho, ou até os seus filhos, foi mais do que um, Acais fez passar pelo fogo. Por que Acais fazia isso? Acais se espelhava justamente na expansão territorial da Síria. A Síria estava prosperando como nunca, então ele imaginava que se ele adorasse o rei da Síria ou seus deuses, também seria bem sucedido no reino. Pastor, por que o senhor está falando toda essa história de Acais? Eu estou falando dessa história de Acais porque Acais era o pai de Ezequias, e mesmo Acais sendo um pai mau, mesmo Acais fazendo tudo que desagradava o Senhor, mesmo Acais não tendo exemplo, mesmo Acais fazendo e cometendo iniquidades e impiedades, mesmo assim, o seu filho Ezequias fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O que então podemos concluir com esta ministração, com esta palavra? Em primeiro ponto, eu quero dizer o seguinte, que mesmo que seu pai foi mau, mesmo que sua mãe foi má,
mesmo que os nossos pais foram mas ainda assim é possível que Deus tenha escolhido você, é possível fazer o que é bom aos olhos do Senhor. O homem não é produto do meio, mas o homem é transformado pela palavra de Deus. Quantos creem nessa palavra que transforma? Aleluia. O que quer dizer isso, pastor? Não é porque meus pais foram maus, não é porque alguém da minha família pecou muito, que eu tenho que levar os seus pecados, que o meu caráter não pode ser bom, ou não possa ser bom. Não é porque o avô pecou, é que eu tenho que trazer essa maldição comigo. Tem pessoas que acham que são amaldiçoadas por conta dos seus pais. O que a palavra de Deus nos ensina é que o homem, ele vai colher o que planta as suas escolhas. Se você escolher servir ao Senhor, coisas boas vão acontecer na sua vida. Se você escolher nesta noite servir a Deus, coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Mas se você escolher o caminho do mal, também você vai colher aquilo que é mal. Mas se você escolher bênçãos, então você vai colher bênçãos da parte do Senhor. Então imagina o rei Ezequias, tinha tudo para ser um péssimo rei, tinha tudo para ser um desastre a sua gestão. Espiritualmente, em quem Ezequias poderia espelhar-se? Sendo o 13º rei de Judá. Qual era o exemplo que ele tinha dentro de casa? Nenhum. Não tinha exemplo nenhum dentro de casa. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que ele escolheu fazer as coisas certas. E eu posso enumerar aqui muitas coisas certas que Ezequias fez. A primeira coisa, ele começou a ler através das suas raízes passadas, e lá dentro das suas raízes do passado, ele encontrou alguém chamado Davi, e diz que Davi tinha feito aquilo que agradava a Deus, diz que Davi tinha, pelo poder de Deus, derrotado o urso, derrotado o leão, diz que Davi tinha vencido o gigante Golias. Então ele começou a ver e dizer: eu quero isso para mim, eu quero ser desse jeito. Querido, quando você for escolher alguém, escolha alguém que tenha testemunho, para que você possa imitar, para que você possa crescer. Ezequias escolheu Davi. E quem você está escolhendo? Quais são as pessoas que são referências para você? Quantos podem sentir a presença do Espírito Santo? Quais são as tuas referências? Quem são as pessoas que você olha e diz assim: eu quero ser como ela, eu quero ser como ele? Quem são? Ele escolheu Davi. A palavra de Deus diz assim que ele imitou a Davi. Ele removeu os altos e quebrou as imagens. O que quer dizer isso? Ele começou a remover a idolatria. Ah, pastor, mas aqui dentro não tem ninguém que é idólatra. Olha, querido, lá em Israel havia imagem espalhada para tudo quanto é lado, porque Acais, o pai de Ezequias, tinha colocado. Mas muitas vezes a idolatria, ela não é simplesmente material, ela não é só uma imagem de um santo que você vê, ou a imagem de uma pessoa, de uma madeira, de um pau de pedra. Muitas vezes aquilo que você coloca tudo em adoração e não dá glória a Deus, por causa de certas situações ou por causa de certas coisas, pode passar a ser uma idolatria. Ninguém pode ser maior do que Deus na sua vida. Ninguém pode ser maior do que Deus. Nem mesmo um relacionamento, nem mesmo a sua esposa amada, nem mesmo o seu esposo amado. Ninguém é digno de honra e glória, somente Ele. Quantos adoram ao Senhor aqui?
Aleluia. Somente Ele. Ezequias removeu, quebrou as imagens. Tinha uma imagem de uma serpente que Moisés tinha levantado no deserto, quando as pessoas estavam sendo picadas pela víbora do deserto, quando Israel tinha saído do Egito, e o povo era picado por víboras no deserto. Aí a palavra de Deus diz que um dia o Senhor fala a Moisés, para que levantasse uma serpente grande, que quando aquelas serpentes do deserto picasse alguém, era só olhar para aquela serpente e ali a pessoa receberia cura, e o veneno não faria efeito. Veja bem, era uma coisa boa. Israel veio trazendo isso até nos tempos de Ezequias, mas depois se transformou em um ato de idolatria. Algo que era bênção passou a ser idolatria, e eles começaram a adorar aquela serpente. Então talvez muitas vezes você não entende o líder, mas Ezequias precisava tirar de dentro da casa de Deus a idolatria, e ele pega aquela serpente e quebra. Quantos estão entendendo o que o Senhor está dizendo aqui? Tudo aquilo que atrapalha você de servir a Deus, querido, tira da sua vida. É para cortar da sua vida tudo aquilo que atrapalha você de servir a Deus melhor, tudo aquilo que tem atrapalhado você de prosseguir. Ele quebrou aquela serpente. Talvez alguém diria assim: mas foi Moisés, o grande libertador, homem de Deus, que construiu aquela serpente. Mas Ezequias quebrou aquela imagem, porque estavam idolatrando. Queridos, muitas vezes a igreja de Deus nesse tempo presente, ela tem voltado a algumas questões, alguns ritos judaicos, arcas. Tem igreja que está construindo arca, para as pessoas pegarem, passar a mão, venerando objetos judaicos, alguns fazendo até bacia de cobre. Querido, olha o que a palavra diz: o véu do templo foi rasgado, querido. Hoje você tem livre acesso. Hoje você não precisa pegar em nada não, querido. Hoje você não precisa quebrar, você não precisa pegar em nada não, querido. Apenas você fazer algo interessante. Se você falar, Ele vai te escutar. Se você abrir a tua boca, Ele vai ouvir a tua voz. Aleluia. Ele está pronto para ouvir a tua voz. Pronto, a qualquer momento. Não precisa idolatrar pessoas, achar que a cura vai vir só por alguém que às vezes tem o dom da cura, ou alguém que tem realmente o dom da cura. Aí as pessoas acham e tem necessidade de pegar o manto, pegar na roupa. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Esse evangelho é um evangelho que traz libertação, liberdade. E Ezequias foi trazendo estas reformas. Primeiro, imitou alguém muito especial. Segundo, quebrou aquelas imagens, cortou todos os arvoredos, quebrou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Tem hora que é preciso você entender que os tempos são outros. Quem está ouvindo o que o Espírito Santo está falando à igreja? Querido, eu vou ministrar nessa noite. Tem pessoas que se apegam na figura humana. Eu conheci vários homens de Deus, pastor Vantuil, Iolete Pirassununga, pastor Toninho, meu pai,
todos eles deixaram um legado. Mas eu já vi pessoas dizendo assim: depois que o pastor fulano de tal, o pastor Eulete morreu, não quis ir mais para a igreja. Depois que o pastor Toninho morreu, não quis mais ir para a igreja. Em quem você tem apegado a tua fé? Quem é que morreu na cruz para te salvar, querido? Quem é que morreu na cruz para te salvar, querido? Quem é que morreu na cruz para te salvar, querido? Ei! A glória de Deus está aqui nessa casa. É tempo de continuar, de quebrar. Chega! Os deuses de meus pais estão aqui comigo. Eu conheci uma mulher chamada Nila Esteves Gomes, eu me espelhei nela. Eu conheci alguém chamado Antônio Gomes, eu me espelhei neles. Mas eu quero dizer para você, um dia o pastor Cleveson vai passar, mas Jesus não, Jesus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cante assim: aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. 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 Cante. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Levanta a sua mão e adore a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Segura aí agora só. Glorifica o nome do Senhor. Mas pastor, a serpente que Moisés levantou tinha 900 anos. Os reis traziam aquilo consigo. E foi passando de geração a geração, 900 anos. Havia aquela serpente até o tempo do rei Ezequias. Mas havia se transformado em objeto de idolatria. E tudo que é idolatria, o Senhor não aceita. Tudo que é idolatria, o Senhor não aceita. Deus não dá a sua glória a ninguém. Mesmo a serpente que Moisés levantou, mesmo ela, mesmo aquilo que tinha feito bem, sim, mesmo aquilo. Quantos podem lembrar aqui que Gideão, depois de ter
uma vitória muito grande. Ele pega e faz um éfode, o símbolo da vitória, e depois que ele faz aquele éfode para lembrar a vitória, mas passado o tempo, o povo voltou, se prostrou para aquilo ali e achou que quem tinha salvado Israel foi aquele éfode, e começaram a confundir tudo. Mas aqui diz o Senhor uma lição importante: todas as vezes que nós somos confrontados, nós precisamos mudar o nosso entendimento. Olha o que diz a palavra do Senhor: transformai a vossa mente, transformai a vossa mente, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É necessário você largar a geladeira velha para viver um tempo novo com Deus. Aminais de passo. Ei, querido, quem morreu é para você que está de luta ainda. Quem morreu não volta mais. Não adianta. Viva o presente de Deus hoje, porque nesta noite Deus tem bênção para você. Nesta noite Deus está encerrando o luto, perdas. Aleluia. Tabasturiminai. A glória de Deus está aqui. Porque Ezequias imitou a Davi, removeu os altos, quebrou a imagem, quebrou a serpente e tinha comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, não tem conversa. Se você não tem comunhão com Deus, não tem fala. Comunhão significa diálogo. É necessário ter diálogo com Ele. Você fala com Deus e Deus fala com você. Você adora Ele e Ele recebe como cheiro suave quando você louva o Senhor. Quando você chora, ainda que você não vê, mas Ele envia os teus anjos para colher as tuas lágrimas. E diz aqui nessa noite que as tuas lágrimas não têm sido em vão. E que Ele no momento certo Ele cura enfermidades, sim. No momento certo Ele repreende o vendaval que se levantou. E no momento certo Ele anda por cima do mar. Ele é aquele que venceu, está contigo. Não é então um monólogo. Ele tem intimidade com você e você tem intimidade e profundeza com Ele. Deus está renovando alguém aqui agora. Deus está dando língua estranha nova. Deus está distribuindo os teus dons. Ei, querido, Deus está revelando aqui agora. Não adianta ir lá. Não adianta ir lá. O que passou, passou, querido. Deus tem coisa nova para você. Deus me diz isso aqui. Tem novidade de Deus aqui para você. E tem mais o que eu vou falar aqui. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, para você entender, o melhor de Deus ainda está por vir. Você achou o quê? O Deus de milagres, por esses dias vai fazer um grande sinal, porque o nosso Deus é o Deus que faz sinais e maravilhas. Aleluia. Quando eu olho as coisas certas que Ezequias fez, porque alguém poderia dizer: esse menino tinha tudo para ser um fracasso. Oh meu Deus, está profundo hoje aqui, irmãos. Essa menina tinha tudo para ser um fracasso. Essa menina tinha tudo para dar errado. Alguém poderia lá olhar para Ezequias e falar assim: vai dar errado. Deu errado com o pai dele. Deu errado com Acais. Querido, ele não era Acais, ele era Ezequias. Querido, você não é o seu irmão, você não é sua irmã, você não é seu pai nem seu avô. Você é alguém que foi escolhido desde o ventre. Você é alguém que foi levantado, assim como Jeremias. Antes que viesse a madre te conheci.
Quantos estão entendendo? É para você essa palavra. Deus mandou entregar. Deus vai te batizar com o Espírito Santo hoje aqui com fogo. Deus ainda é Deus de maravilhas. É necessário romper com algumas coisas que nos prendem, como amuleto, como uma injeção que nos paralisa, que nos deixa olhar à frente. Imagina então, quando Ezequias então quebra aquela serpente, imagina um monte de gente que ficou contra ele. Imagina a situação do líder. Imagina aqueles antigos que veneravam aquilo ali. Não, foi o grande Moisés, o libertador. Olha o que aquele menino está fazendo. Olha o que eles estão fazendo. Querido, quem tem. Quem tem unção tem. Deus deu para ele, Deus deu para você também. Faça a coisa certa. Faça o que Deus manda. Aleluia. Faça as coisas certas. Ezequias tinha comunhão com o Senhor e não abandonou o Senhor. E quando você faz as coisas certas, a recompensa vem para você. Quais recompensa, pastor? Primeiro, já estou terminando aqui, irmãos. Só estou começando, mas não vou poder continuar muito. Vai ficar para uma próxima segunda. Mas as recompensas do Senhor diz o seguinte: primeiro, o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele, porque ele resolveu romper com o passado. Resolveu romper com a tradição. Se você não romper com a tradição, não tem como. Não tem como. Segundo, prosperava aonde quer que fosse. Terceiro, quando eu iniciei essa ministração, já estou terminando, presta atenção aqui só mais um pouquinho. Eu disse que o seu pai, Acais, fez uma aliança com o rei malvado da Síria. E alguém precisava quebrar esse jugo. E tinha que ser alguém que tivesse coragem. Alguém precisava quebrar o jugo daquela aliança que foi feita. Acais, o seu pai, fez uma aliança com o rei da Síria, o rei Tiglat. E essa aliança era prejudicial à nação. Roubava tudo que a nação tinha. Roubava o ouro, roubava a prata. Tinha que pagar para ele. Tinha que pagar para o rei da Síria. Imagine que você está sendo agiotado. Vou falar aqui pelo Espírito. E você tem que pagar para aquele agiota. Assim era o rei da Síria. Ezequias já tinha dado tudo e não estava dando certo. Então, Deus tem que levantar alguém que tem coragem de enfrentar o rei da Síria, de enfrentar o jugo e quebrar o jugo. E a palavra de Deus diz que Ezequias não tinha o melhor exército, Ezequias não tinha as melhores fortificações, Ezequias não tinha os melhores soldados da época, porque todos estavam sob o império da Assíria. Mas Ezequias tinha o que os outros não tinham. Vou repetir, mas Ezequias tinha o que os outros não tinham. Levanta a sua mão assim, ó. Ezequias tinha o que os outros não tinham. Alguém pode ter ouro, fique de mão levantada. Alguém pode ter prata, sim, pode ter sim. Mas você tem comunhão com Deus, querido. Você tem o socorro bem presente no tempo da angústia. Ezequias tinha. Ezequias tinha o Senhor.
e ele confiou no Senhor. Tem que ter coragem para confiar no Senhor, para enfrentar o rei da Síria como ele enfrentou, para conquistar. Eu quero ir finalizando, dizendo no texto inicial, o que Deus prometeu, por conta de um homem que confiou nele, um homem que confiou no Senhor, sem ter exército. Ezequias é o engenheiro da Bíblia. As obras da antiguidade, de engenharia, foram todas construídas em Israel por Ezequias. Ezequias foi o mais engenhoso de todos os reis. Não foi o mais militarizado. O mais militarizado de todos os reis de Israel foi Davi. Mas Ezequias foi o mais engenhoso. A Bíblia diz que antes dele e depois dele, não teve ninguém que confiou no Senhor como ele. Olha só. Antes dele e depois dele, não houve rei que confiasse no Senhor como ele confiou. Ele construiu vários arquedutos, estão lá até hoje. Você anda pelas ruas de Jerusalém, e por baixo de Jerusalém, os arquedutos que até hoje estão lá, que o rei Ezequias construiu. Mas mais do que construir arquedutos, ele construiu algo muito sólido, uma aliança com Deus sólida. Não foi uma aliança fictícia, uma aliança sólida. Eu finalizo dizendo o seguinte, que quando Senaqueribe, com todo o seu exército, levanta-se então para cercar Ezequias, porque ele quebrou, ele disse: não vou mais pagar, não vou mais pagar essa conta, chega. Tem uma hora que você tem que gritar, tem hora que você tem que dizer assim: chega, não vou mais ficar sofrendo isso, não vou mais ficar sofrendo aquilo. Querido, da mesma forma Jesus já pagou tudo por nós. Por que eu tenho que ficar sofrendo ainda, se Jesus já pagou o alto preço por nós? E quando ele faz isso, o Senaqueribe cerca ele. Senaqueribe faz isso, faz aquilo, mexe nas estruturas. E aonde Senaqueribe tentou bater em Ezequias? No psicológico. Ele pega um capitão e manda para cercar Judá com vários soldados, e começa a levantar, estou terminando, palavras de afronta. E diante de algumas palavras que Senaqueribe diz, através do seu servo Rabsaque, ele diz que ao povo: não deis ouvido a Ezequias. Em quem vocês querem confiar? Nesse Deus aí de Ezequias? Os outros, porque Senaqueribe já tinha destruído todo mundo, confiaram nos seus deuses e morreram. E assim também será com vocês, se confiarem no Deus de Ezequias. Duas coisas me chamam a atenção na atitude de Ezequias mediante uma afronta. Ezequias disse aos seus servos assim: ouve a afronta, mas não responda. Evangelista Marcelo, obreiros que estão aqui, muitas vezes você precisa calar, silenciar. Ouve, mas não responde. A ordem era do rei: vocês vão ouvir a afronta, mas não vão responder. Tem alguém que está te afrontando? Tem alguém que está te perseguindo? Ouve, mas não responda. Tem hora que é alguém muito maior do que você vai responder para você. Ouve, mas não responda.
E às vezes a língua da gente coça, a gente parece que não vai aguentar. Aguenta. Ezequias aguentou. Crê nisso. Segundo ponto que me chama a atenção. Eles voltam, então, os mensageiros de Ezequias, depois de ouvir toda a afronta do exército assírio, eles voltam com as suas vestes rasgadas, que é um símbolo de humilhação. Como diz assim, eles nos xingaram, eles nos afrontaram, eles falaram tanta coisa contra a gente, eles disseram isso e aquilo. Querido, bem verdade é, quando Ezequias ouve dos seus mensageiros, Ezequias fala para eles bem assim: olha bem, ele diz assim: Sebna, Eliaquim, Jeá, pega os anciões, os mais experientes da cidade, vai lá na casa do profeta, vamos ver o que o profeta tem a falar. Aleluia. Quando é profeta, filho, tem jeito não, alguém vai te achar. Quando é profeta de Deus, a palavra que sair da tua boca não volta vazia, antes fará aquilo que dá prazer ao Senhor. Ezequias pede a eles que vão ao profeta. Aonde foi que eu falei? Ao profeta. Quando você recebe então as suas lutas, para quem que tu está levando? Para a colega do lado? Para o amigo? Para a amiga? Está reclamando para quem? Mas Ezequias mandou ir ao profeta. Quando ele recebe então uma afronta ainda mais forte, porque o rei da Síria agora, ele estava investindo, irmão, no psicológico do povo, está entendendo? No psicológico. E quando Ezequias recebe uma afronta, Senaqueribe manda por escrito, em pergaminho, cartas seladas, carimbadas, dizendo o seguinte: pega essa carta aqui, entrega a ele. A carta só tinha a palavra que jogava Ezequias e sua nação para baixo. Já viu aquela pessoa que só te põe para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, e você acredita que realmente você cai na pilha. Mas eu aprendo outra coisa com Ezequias. Ele vai com aquela carta, abre aquela carta, depois de ler, abre e apresenta para Deus, e diz assim: e recebendo depois Ezequias as cartas da mão dos mensageiros, orou ao Senhor. Isso é uma das orações mais bonitas da Bíblia. Ele começa dizendo assim: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins. Então Ezequias começa exaltando a pessoa do nosso Deus. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Ele diz: tu fizestes os céus e tu fizeste a terra. Presta atenção agora nesses pontos importantes quando você orar. Aí diz assim Ezequias: agora, Senhor, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Queridos, faz uma carta para Deus. Faça uma carta para Deus. Conta para Ele tudo que está acontecendo. Diga. Se Ele é o Deus de Ezequias, Ele vai te responder.
Se Ele é vivo para sempre, Ele vai te ouvir. Diga para Ele. Deus está falando a alguém aqui no profundo. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele. Escreve essa carta para Ele. Fala com Ele. Abre o teu coração. Abre tudo, joga tudo. Ele fez isso. Jogou tudo. Aleluia. Enquanto ele orava, fique de pé nesse instante, por favor. Enquanto ele orava, queridos, eu imagino o que estava acontecendo enquanto Ezequias jogou aquelas cartas no chão do templo. Eu imagino lá no alto dos céus como que Deus estava. Irmãos, quer fazer o Senhor se agitar no seu trono, o seu espírito se agitar? É uma oração de um crente chorando. Deus não aguenta não. Não aguenta não. Oh Deus, vai abrir porta, tá? Vai abrir porta, tá? Assim diz o Senhor: 2 portas eu vou destravar. Vai Ele te colocar naquele lugar. Tu não vai acreditar na posição que Ele vai colocar você. Porque Ele é o Deus que abre porta, tá? Ele é o Deus que destrava. Ele é o Deus que não aguenta. Quando você chorou, Ele viu. Quer Deus levantar do trono é lágrima. É lágrima, é lágrima que faz Deus levantar do seu trono. Deus, Deus. Oh meu Deus. Aleluia. Tudo está tão difícil para mim, Deus.